Fala galera! Pessoal, aula passada nós aprendemos sobre a razão, o conceito de razão, como escrever uma razão. Bom, e nessa aula nós iremos aprender sobre a razão entre grandezas, tá? Olha só a definição. Razão entre duas grandezas de mesma espécie, tá? Detalhe que ela é da mesma espécie, tá? Grandeza. É o quociente, ou seja, a divisão dos números que medem essas grandezas numa mesma unidade. Olha só, deixa eu explicar para você o que é uma grandeza. Caso você não lembre, grandeza é aquilo que nós utilizamos para medir, tá? É o que se pode medir, na verdade. E as unidades medidas é o que utilizamos para medir a grandeza. Por exemplo, temos uma grandeza chamada tempo, tá? Por quê? Porque nós podemos calcular o tempo, tá? O que é que nós utilizamos para calcular o tempo? Não é um instrumento, não é um relógio, não estou me referindo ao instrumento, eu me refiro o quê? Às unidades de medida. Olha, o que é que a gente usa para calcular o tempo? Minutos, segundo, horas, dias, semanas, anos, meses, tudo isso a gente utiliza para calcular o tempo, tá bom? Agora, vamos analisar uma outra grandeza. Pode ser também, além de tempo, comprimento, né? Altura, tudo é grandeza. Tá? E o que se utiliza para calcular comprimento, altura? É o que? Metro, milímetro, centímetro, quilômetro, né? E por aí vai. Nós temos diversas unidades de medida. Então, grandeza é aquilo que você consegue medir, é o que você mede, é tudo aquilo que se pode medir. Já a unidade de medida é o que você utiliza para medir. Tá bom? Temos diversas grandezas, temos massa, temos velocidade, existem inúmeras grandezas. Então, sim, cada exercício sobre, né, razão entre grandezas irá mostrar para você, às vezes, uma grandeza diferente que você não está acostumado, né, com ela. Mas o que você tem que entender é que você precisa sempre trabalhar na mesma unidade de medida, tá bom? Você vai perceber que na questão vai ter duas coisas sendo comparadas, uma vai estar numa unidade, a outra vai estar em outra unidade. Você tem que igualar as duas unidades. Vamos aqui para os exemplos, que eu vou mostrar para vocês como trabalhar com grandezas, né, de unidades de medidas diferentes. Vou fazer para vocês aqui 3 exemplos. Olha só, exemplo 1. A altura de Carlos é 1,60 metros. E a altura de Jair é 180 centímetros. Detalhe, ó, a altura de Carlos foi dada em metros e a do Jair foi dada em centímetros, tá vendo? A grandeza é o que? A altura. Eu estou medindo a altura dos dois, tá? Mas só porque um está sendo medido em metro e a outra está sendo medida em centímetro. Então, ó, metro e centímetros é as unidades de medidas. Tá vendo que elas estão diferentes? Aí a pergunta é: qual a razão entre as alturas de Carlos e Jair? Como ele falou o nome de Carlos primeiro, então vou escrever a razão o quê? A altura do Carlos fica sendo na parte de cima e a altura de Jair na parte de baixo, né? Ou seja, eu vou aqui, ó, sendo a altura, né, do Carlos 1,60, que equivale a 160 centímetros. Aqui a gente precisa lembrar, né, aqueles conceitos de unidade de medida, de transformação de unidade de medidas. Tá? É um conteúdo que vocês já viram, tá? Em séries anteriores, tá? É o que? Transformar, por exemplo, ó, centímetro para metro, metro para quilômetro, né? Tudo isso aí vocês já aprenderam. Então aqui nós apenas vamos recordar esses conceitos, tá? Aqui na grandeza altura ou grandeza distância, que a gente utiliza as mesmas unidades de medida para calcular, eu tenho aqui, ó, metro e o outro centímetros, né? Aí eu preciso fazer o quê? Transformar, ó, que a altura de Carlos é metro e a altura de Jair centímetro. Eu preciso transformar esse aqui para metro, porque aí fica os dois em metros, ou também você tem a opção de transformar esse aqui para centímetro, porque aí vai ficar o que? Os dois em centímetros. Tanto faz, a resposta não vai mudar. Eu trabalho os dois em metros, ou eu trabalho os dois em centímetros. Correto? Olha só. Sendo, ó, vou fazer o seguinte, vou pegar a altura de Carlos e transformar ela para centímetro, tá? Olha só, sendo 1,60 metros igual a 160 centímetros, a razão entre as duas alturas serão, ó, a altura de Carlos, né, foi falado primeiro, dividido pela altura de Jair. Só estou escrevendo aqui para você saber qual que é qual. Então, olha só. Eu transformei. Então, agora Carlos ficou em centímetro e a do Jair já está em centímetro, tá? Então, agora eu posso fazer a razão. Eu só não posso colocar os dois valores aqui sendo unidade de medida diferente, tá? Se você colocar aqui um em 60 metros e outro centímetro,
Isso vai ficar errado. Sua resposta vai dar errado, tá? Olha só. Então, a altura de Carlos, 160 centímetros, tá? E a de Jair, 180 centímetros. O que eu posso fazer agora? Eu posso simplificar, tá? Eu vou simplificar aqui, ó. Eu posso dividir isso aqui, ó, por 2, esse de baixo também é por 2. Eu sempre, para simplificar, eu vou dividir pelo mesmo número, tá bom? Divido em cima por 2, tá? Embaixo por 2. Vou dividindo por 2 até chegar em 8/9, tá? Simplificar uma fração é você dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, tá bom? Se você dividir aqui, ó, 160, primeiro eu posso cortar aqui os dois zeros. Pronto. Né, ficou 16/8. Aí o 16 eu divido ele por 2, vai dar quanto? 8. O 180 eu vou... 180 não, 18, né, que eu cortei o zero. Então o 18 dividido por 2 vai dar quanto? 9. Então por isso que a minha resposta foi 8/9. Agora, 8/9 não dá mais para eu simplificar. Então essa é a minha resposta, 8/9. Lembrando que uma razão você sempre precisa apresentar ela na forma irredutível. Essa é a forma irredutível, ou seja, a forma simplificada. Não tem como mais reduzir ela simplificando. Então essa é a nossa resposta. Exemplo 2. Qual a razão entre 6 dias e 2 semanas? Olha só, dias e semanas. Ou eu coloco os dois em semanas, ou eu transformo os dois para dias. Tanto faz, tá bom? Só que tem um detalhe, ó. 2 semanas, não é? 6 dias representa quantas semanas? Não dá nem uma semana direito, né? Então o que eu vou fazer? Eu deixo esse daqui em dias e o 2 semanas eu transformo para dias, tá? Olha só, sendo 2 semanas igual a 14 dias, né? Esse é o padrão, tá, pessoal? Ó, semana é 7 dias, tá? Semana a gente considera sempre 7 dias. Então, por isso que tá aqui, ó, 2 semanas a gente coloca 14 dias. Em questões, né, matemáticas, semana a gente sempre considera 7 dias e meses 30 dias, tá bom? Meses 30 dias, semana 7 dias. Então tá aqui, 2 semanas é 14 dias, né? Então pronto, olha só, 6 dias e 14 dias. Eu transformei 2 semanas para dias. Então ficou o quê? Ó, ele quer a razão do quê? De 6 dias e 2 semanas. Né? Então ficou 6 dias dividido por 2 semanas, que é 14 dias, tá? Vou fazer a mesma coisa, simplificar, ó. Divido 6 e o 14 por 2. 6 dividido por 2 é 3. 14 por 2 é 7. Portanto, a minha resposta é 3/7. Tá? Último exemplo aqui, ó. Exemplo 3. Qual a razão entre as massas de 3.000 gramas e 12 quilogramas, tá? Nesse aqui eu vou mostrar para você as duas formas. Eu vou transformar os dois, deixar os dois em quilômetros, depois eu faço os dois em gramas, para você ver que não modifica a sua resposta, tá? Então, tanto faz qual você vai modificar, tá? Olha só. Então, ele quer o quê? A razão de 3.000 gramas e 12 quilogramas. Olha só. Sendo 12 quilogramas, 12.000 gramas. Então, você tem que saber conversão de unidade de medida, tá? 1 quilograma equivale a 1.000 gramas, tá? Então, 12. Se 1 quilograma é 1.000 quilogramas, 12 quilogramas vai ser 12.000 gramas, tá? E, ó, 3.000 gramas é 3 quilogramas. Então, olha só, vamos lá, ó. 3 quilogramas, né? Ou seja, 3.000 gramas é 3 quilogramas, não é? Então, eu pego aqui e coloco 3 gramas, embaixo ele já deu em quilograma, então 12 quilogramas, não é? Vou simplificar, divido 3 por 3 dá 1, divido 12 por 3 dá 4, portanto, a minha resposta ficou sendo 1/4. Essa é a forma irredutível, a forma reduzida da minha fração, tá? Agora eu vou fazer em gramas. Ó, aqui, ó, o 3.000 gramas aqui, esse 3.000 gramas já está em gramas, né? Então eu vou deixar ele aqui em cima, 3.000 gramas. Agora, 12 quilogramas, eu preciso transformar isso para 12 quilogramas, né? 12 quilogramas, tá? 12 quilogramas. Esse 12 quilogramas, eu preciso transformar ele para grama. Dá quanto? 12.000. Então, aqui embaixo vai ser 12.000 gramas. Tá vendo? Ó, grama e grama. Agora eu posso simplificar, tá? Eu posso cortar 3 zeros em cima, 3 zeros embaixo. Deu 3/12. Simplifico, ó. Divido por 3 em cima, 3 embaixo. Vai dar quanto? 1/4. Tá vendo que não modifica a sua resposta. Qualquer um desses daqui você pode trabalhar na unidade que você quiser. Ou você trabalha os dois em dias, ou os dois em semanas. Certo? Aqui, ou você trabalha os dois em metro, ou você trabalha os dois em centímetros. Fica a seu critério. Tá bom? Nesse caso aqui, ó, seria, ó, 1,60 metros, aqui seria o quê? 1,80 metros, tá bom? Se você simplificar, você vai chegar no quê? 8/9. Mesma resposta, não modifica o seu resultado. Certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula sobre razão entre grandezas. Então, fico por aqui e fui!